Pronto, pessoal. Aula 4, Geografia 1, Coordenadas Geográficas. É uma coisa simples, mas alguns alunos geralmente dificultam essa parte aqui de coordenada geográfica. Mas é uma coisa simples. Vocês estudaram desde o sexto, lá no sexto ano, né? No sexto ano, e viram também um pouquinho disso aqui no primeiro ano do ensino médio, né? Sobre coordenadas geográficas. O que é uma coordenada geográfica? Ela vai dizer o que para a gente? Ela vai dizer, basicamente, o ponto, a sua localização na superfície terrestre, onde você se localiza, o ponto exato onde você está. E a coordenada geográfica é nada mais, nada menos do que o cruzamento entre duas linhas imaginárias, entre um paralelo, que é uma linha na horizontal, certo? E um meridiano, que é uma linha na vertical. Então, o cruzamento entre um paralelo e um meridiano, essa intersecçãozinha aqui, vai dar para a gente a nossa coordenada geográfica, que vai ser exatamente o ponto exato, preciso, de onde você se localiza na superfície terrestre. Parece uma coisa simples, e é uma coisa simples. Então, eu vou tentar simplificar um pouco mais, mas se vocês não entenderem, pode falar, pode perguntar, se ficou confuso, pode falar, certo? Vamos lá, começar a aula, coordenadas geográficas. Aqui já tem uma simulaçãozinha, né, do que seja. Ó, os paralelos são linhas na horizontais de 360 graus, né, ou seja, corta o globo todinho, paralelo, o globo todinho, certo? São linhas de 360 graus. São linhas na horizontal, deitadas, linhas deitadas, são os paralelos. E os meridianos são linhas na vertical. Eles vão de polo a polo, de polo norte até o polo sul, certo? E eles são linhas em pé, linhas na vertical. Porém, os meridianos, eles são não são linhas circulares, porque os paralelos são linhas circulares, de 360. Meridiano, não. Meridianos são linhas que só vai de polo a polo, né? E só pega uma parte do planeta. Ele é uma linha de 180 graus. É uma linha de 180 graus. O meridiano, ele é semicircular. A gente diz que os paralelos são circulares, porque é de 360, mas os meridianos, eles são linhas imaginárias também, mais de 180 graus, né? Só pega do polo norte ao polo sul, fazendo 180 graus, linhas em pé, na vertical, ok? Ambas imaginárias. Essas linhas imaginárias foram criadas com qual objetivo? O objetivo seria a gente conseguir facilitar a nossa localização em alto mar. Foi muito utilizado, né, de início, o conhecimento das linhas imaginárias foi muito utilizado para a questão da navegação, né? Como eu falei, a geografia, desde o seu início, ela vem sendo utilizada de forma prática no dia a dia, no cotidiano. A geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Serve para fazer a guerra, serve para o comércio, serve para muitas coisas. Então, assim, desde que foi inventado o sistema de coordenadas geográficas, foi inventado para que a gente conseguisse se orientar e se localizar, certo? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Ó, surge aqui um desafio. Imagine o seguinte, imagine que vai começar aí as grandes navegações, que vocês estudam em história, nos séculos XV e XVI. Portugal, Espanha vão se lançar em alto mar, em busca de rotas comerciais, para se chegar mais rápido até as Índias. E aí surge uma questão. Como descobrir a minha localização em alto mar? Eu não tenho nada, e agora? Como é que eu vou, entendeu? Para onde eu vou? Que rumo eu tomo? Qual a minha orientação? Para onde eu vou? Então, vamos lá. Era essencial se ter um ponto de referência, a partir do qual se determinaria a orientação. Então, o que é que vai acontecer? Os navegantes precursores passaram a guiar-se pelas estrelas. De início, né, com as grandes navegações, que potências europeias aí se lançaram em alto mar, eles passaram a se orientar a partir das estrelas. Então, se orientava a partir de conjuntos de estrelas, de constelações, ou então se orientava em relação ao Sol. Eu já falei para vocês que o Sol ele surge ali na posição leste, né, e se põe na posição oeste. Então, de início, os navegadores se orientavam a partir do Sol, das estrelas, que o Sol é uma estrela, né? E das demais estrelas. Ok. Cuja posição fixa no espaço serviu para criar um sistema de coordenadas geográficas. Esse sistema vai permitir uma maior confiança no que tange aos investimentos financeiros que vão dar aí suporte às grandes navegações dos séculos XV e XVI. Lembrando que é nesse período também, né, que dá-se início à globalização, que é esse fenômeno que a gente vive até hoje, né, de interdependência entre os países do globo, entre as pessoas, entre empresas do globo. Começou lá no século XV e XVI, né, quando estava havendo um contato ali entre Europa, passou a ver com a América, com a África, com a Ásia, cada vez maior, mais forte. Pois bem, sendo assim, as coordenadas geográficas foram desenvolvidas para dar mais segurança aos navegantes
e, principalmente, para permitir que se registrasse em mapas a exata localização dos pontos de destino para onde você estava indo e as rotas que levariam até eles. Então, por exemplo, para que inventaram esse sistema de coordenada geográfica? Era necessário, né, os navegantes saberem se localizar onde eles estivessem, e também saber para onde eles estavam indo. Como eu vou chegar ao meu destino? Por onde eu devo passar? E que direção eu devo seguir? Então, para isso foi inventado aí o sistema de coordenada geográfica. Nesse período entre os séculos XV e XVI, esse instrumentozinho aqui da imagem, ó, o astrolábio, era muito utilizado. E o que era esse sistema? O sistema do astrolábio, coloquei até aqui, deixa eu olhar aqui. O sistema do astrolábio, ele foi inventado no século II a.C., século II a.C. E ele funcionava da seguinte maneira: ele media ali a sua posição em relação ao Sol, às demais estrelas. Ele dizia para você a sua localização com base nos astros, sabe? Fazia-se um cálculo com base nos astros, com esse aparelho. E aí ele dava para você ali mais ou menos onde é que você está, a sua localização, né? E você tinha uma ideia de como você deveria seguir, mas era com base nos astros, né? Existia um cálculo matemático ali com base nos astros. Foi um aparelho inventado pelos árabes no século II a.C. e foi aperfeiçoado depois pelos gregos, o astrolábio. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Aqui, né? Ó, criado na antiguidade, numa época em que o homem ainda não fazia ideia de como era a Terra, o Equador celeste era considerado uma linha. Aí sim, aí nessa época que o Equador foi criado, né? O Equador, por que o Equador, o Equador celeste, a linha do Equador, é o principal paralelo? Existe um principal paralelo e existe um principal meridiano, certo? Essa parte aqui está falando do Equador. O Equador, a palavra Equador vem do latim que quer dizer igualador, porque a linha igualava dias e noites. Então, por exemplo, quando o Sol passava sobre a linha do Equador, os dias tinham a mesma duração que as noites. Então, realmente ali era metade, metade, tá entendendo? E o Equador foi escolhido, essa linha do Equador aqui, foi escolhida como o principal paralelo, por quê? Porque ele realmente é uma linha que ela realmente fica no meio da esfera. Então, imagina-se aqui nessa questão das coordenadas geográficas, que a Terra é uma esfera perfeita, ela é uma esfera perfeita, e aí essa linha aqui paralela, ela fica, o Equador, que é o principal paralelo, ele fica exatamente no meio da esfera. E aí divide o mundo, o globo, né, a Terra, em dois hemisférios. E o que é um hemisfério? Um hemisfério é metade de uma esfera. Então, a gente tem o quê? Aqui, 2 hemisférios, né? Juntando os 2 hemisférios vai dar uma esfera. Porque quando a gente está estudando coordenada geográfica, pressupõe-se que a Terra ela é uma esfera perfeita, certo? Para as linhas imaginárias, para cálculo de longitude, latitude, para saber fuso horário, pressupõe-se que a Terra é uma esfera perfeita. Então, o Equador, ele realmente fica ali no meio do nosso planetinha. Por isso que ele foi, né? Não tinha como ser outro, porque ele realmente fica ali no meio. Então, não é que nem o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich poderia ser em qualquer outra parte aqui do globo, porque não existe uma diferença de um paralelo para o outro, né? Assim, não existe praticamente diferença, não existe, eles são iguais, certo? Não existe diferença. Mas aqui não. O paralelo do Equador, ele realmente fica no meio, ele realmente é o que divide a Terra em 2 hemisférios, e ele também é o que tem a maior circunferência, é o que tem o paralelo de maior circunferência também, certo? Ele é o que tem o maior. Ó, está na parte mais larga aqui da Terra, tá vendo? Enfim. Vamos para aqui. Linhas imaginárias. Como se pode ver na figura exposta no início dessa aula, o globo terrestre foi dividido em uma rede de linhas imaginárias, medidas em graus, minutos e segundos. Cada linha dessa daí, ó, cada linha dessa daqui, elas são linhas que a gente vai ter graus, minutos e segundos. Então, por exemplo, o Equador é o principal paralelo da Terra. É o principal paralelo da Terra. Ele corta a Terra aqui, né, em 2 hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. E ele é o marco zero, ele é 0 grau, para a gente começar a medir a latitude no globo. Então, eu estou em cima do Equador. Não importa em qual parte do globo que você esteja, se você estiver em cima da linha do Equador, você está a 0 graus de latitude. Os paralelos,
eles são utilizados para medir a latitude. Cada linha paralela ela vai ter graus, minutos e segundos, certo? Assim como os meridianos também, né? Tem graus, minutos e segundos. Mas se você está, por exemplo, no 0 grau do Equador, ou está no Equador, 0 graus. Se você está no meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano, foi escolhido em 1884, isso, no século XIX. Se você está em cima dele, você está no 0 grau de longitude. Os meridianos são utilizados para a gente saber a longitude. E os paralelos, a latitude. Mas espera aí que eu vou falar mais disso. Primeiro, a gente precisa entender o que são paralelos e o que são meridianos. Ambos são linhas imaginárias e eu sei que se eu cruzar um paralelo com um meridiano, vai dar aqui um ponto de intersecção entre eles, que vai ser o ponto exato onde eu vou estar na Terra. Então, por exemplo, estou fazendo aqui a linha do... Tá péssimo, né? Mas é o que tem para hoje. Mulher molhada, como é que vai? Ou é o lápis também que não presta? O lápis também está ajudando muito, não. Ó. Peraí, deixa eu pegar outro lápis. Fiz aqui. Ó, imagine que aqui é o paralelo do Equador e eu vou cruzar aqui com um meridiano. O meridiano é uma linha na vertical, né? Em pé, o meridiano. Vai de polo a polo. É semicircular, é de 180 graus. Enquanto o paralelo, ele corta a Terra todinha, ele é de 360 graus. Mas entenda, quando a gente cruza um paralelo com um meridiano, essa intersecção aqui dos dois vai dar o quê? A minha coordenada geográfica, que é exatamente o ponto onde você está na superfície terrestre, o ponto exato onde você se encontra na superfície terrestre. Então, isso aqui vai ser a minha localização precisa, exata. Pois bem, o cruzamento de um paralelo com um meridiano. O que são paralelos e meridianos? Como eu falei, existe uma diferença entre eles muito grande, muito gritante. Enquanto os paralelos são linhas deitadas, os meridianos são linhas em pé, na vertical. Enquanto os paralelos são linhas que envolvem o globo inteiro, o globo inteiro são linhas de 360 graus, os meridianos, eles são linhas apenas de 180 graus. Só pegar uma parte aqui do globo, tá vendo? Ah, Ana Beatriz, mas eu já vi o globo terrestre. E aqui, por exemplo, nessa imagem, nesse esquema, você pode olhar, tem meridiano no planeta inteiro, né? Tem, porque todo meridiano tem o seu antimeridiano. O antimeridiano é o lado oposto, né? O outro lado. Então, todo meridiano vai ter um antimeridiano. Vai ter ali o seu lado oposto. Mas é um outro meridiano. O antimeridiano é um outro meridiano. Tá entendendo? Todo meridiano tem o seu antimeridiano. Mas não significa dizer que o antimeridiano é o mesmo meridiano. É outro. Porque meridianos são linhas que vai só de polo a polo. Só pega uma parte do globo. Ele é de 180 graus. Ah, 180, porque 180, 180, 360, 180, 180, 360. Porque quando você pega o meridiano e o seu antimeridiano, o outro lado, vai dar o quê? 360, que é a circunferência aí completa. Mas meridianos são linhas na vertical, que vai só de polo a polo. Mas tem linhas meridianas cortando o globo inteiro. O globo inteiro, de polo a polo, de polo a polo. Todo meridiano vai ter o seu outro lado, que é um outro meridiano. A gente chama ele de antimeridiano. Por exemplo, o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. O principal meridiano, nessa linha vertical aqui, a principal delas, é o meridiano de Greenwich. Ele corta um bairrozinho de Londres chamado Greenwich, por isso que é chamado de meridiano de Greenwich. E tem um observatório lá, né, no local, que é chamado Observatório de Greenwich. Foi escolhido no século XIX, em 1884, um meridiano de referência para os fusos horários, né, para medir as horas, para saber as horas do dia de um local para o outro. Então, foi escolhido um meridiano principal para isso. Quando a gente vai estudar fuso horário, as horas diferentes no decorrer do planetinha, a gente vê através das longitudes. E as longitudes, elas variam de 0 graus no meridiano de Greenwich, ele é o principal, então ele é o 0 grau de longitude, até 180 leste e até 180 oeste, certo? 180, 180, 360, 180, 180. Pronto. Então, assim, foi escolhido no século XIX um meridiano principal. Podia ser qualquer outro local do globo, porque não existe, não é que nem o paralelo do Equador, que tipo, ele é a parte mais larga do globo, ele realmente está ali na parte mais larga.
ele divide o mundo realmente em 2 hemisférios, tinha que ser ele. No meridiano de Greenwich, não, poderia ser qualquer outro local, porque não existe diferença entre um meridiano e outro. Não existe isso. Mas, no século XIX, o que estava acontecendo no mundo? A maior potência econômica do globo ainda era a Inglaterra. Ainda era. Né? Então, houve aí uma reunião, né, em Washington para decidir onde seria ali o fuso zero, onde seria ali o principal meridiano do globo, para medir as horas do dia. E aí escolheram esse meridiano lá, que passava em Londres, né, em Londres, e estabeleceram lá o observatório de Greenwich, né, enfim, no bairrozinho lá chamado Greenwich, certo? E existe até hoje, continua sendo ele. O principal meridiano do globo continua sendo ele. Aí, esse principal meridiano, o meridiano de Greenwich, ele tem a mesma função que o paralelo do Equador. O paralelo do Equador divide o globo em 2 hemisférios, não é? Ó, metade de uma esfera, metade de uma esfera, juntando toda a esfera. Então, o paralelo do Equador, ele divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul, mas o Greenwich faz a mesma coisa. Greenwich é um meridiano que divide a Terra em 2 hemisférios. Hemisfério leste, à direita dele, e hemisfério oeste, à esquerda dele. Ok? Direita de vocês é esse aqui, porque para mim é? Com a direita de vocês né? Direita, esquerda. Estou vendo aqui, não sei se a posição está correta. Aí eu não estou dizendo que sim. Pronto. Então, o meridiano de Greenwich, ele também divide a Terra em 2 hemisférios, mas vai ser leste e oeste. Então, por exemplo, se eu perguntasse a vocês, o Brasil está localizado em quantos hemisférios? Em quantos hemisférios? O nosso país está localizado em quantos hemisférios? Aí tem gente que diz, tem uma parte no hemisfério norte, aquela pontinha ali pegando alguns estados do norte do Brasil, e tem uns estados ali, e grande parte do Brasil, mais de 90% do Brasil, está dentro do hemisfério sul. Ok, então só tem 2 hemisférios, o Brasil está presente só em 2 hemisférios, isso você considerou só a linha do Equador, mas quando você considera o meridiano de Greenwich, que também divide a Terra em 2 hemisférios, leste à direita dele, oeste à esquerda dele, o Brasil vai ficar localizado à esquerda do meridiano de Greenwich, então a gente vai estar no oeste. Eu vou mostrar um mapa do mundo depois, para vocês verem isso aí. Então a gente está presente em três hemisférios. O território do Brasil está em 3 hemisférios. Uma parte no hemisfério norte, grande parte no hemisfério sul e no hemisfério oeste, né? Porque está à esquerda ali de Greenwich, ok? Então, linhas imaginárias não são linhas que existem na realidade, por isso que elas são imaginárias, e elas foram inventadas para que a gente consiga uma localização precisa de qualquer ponto que você estiver na superfície terrestre, ok? Linhas paralelas são linhas deitadas, ó, como está observando aqui, que vocês estão observando aqui, nesse esquemazinho. São linhas deitadas. São linhas que vão do o Equador, né? O Equador é o 0 graus, porque ele é o mais importante, é o paralelo mais importante. Mas aí a gente vai ter aqui, ó, 90 graus a norte, 90 graus a sul. 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul. É a latitude. A latitude vai ser a distância medida em graus de qualquer ponto na Terra que você tiver em relação à linha do Equador, porque o Equador é o marco zero da latitude. Sempre que a gente for calcular a latitude, saber a latitude de um ponto, a gente tem que olhar para a linha do Equador, porque ele é o definidor, né, inicial para a gente saber graus, minutos e segundos que a gente vai estar em relação a ele. Vai ser a latitude da gente, certo? E a longitude vai ser o quê? A longitude vai ser também medida em graus, minutos, segundos, mas a gente vai contar a longitude a partir dos meridianos, certo? Que são linhas aí na vertical de polo a polo. De polo norte a polo sul. São linhas semicirculares, né? De norte a sul, ok? Que tá aqui, que nem nesse esquemazinho, ó, mostrando bem direitinho para vocês à direita, nessa parte. E aí a longitude, como é que a gente conta a longitude? Eu falei que a longitude era pelos meridianos, né? E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Oi. Sim, pode botar. Valeu, muito obrigada. Viu? Sim. Aí, olha, a longitude, ela vai... o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, então ele é o 0 grau de longitude. Aí, o que é que vai acontecer aqui? Imagine aqui nesse esquema. À direita dele, à direita do meridiano de Greenwich, que é o principal, a gente vai ter
o hemisfério leste, e à esquerda, onde o Brasil está por aqui, a gente vai ter o hemisfério oeste. Aí a gente vai ter 180 meridianos a leste, 180 graus a leste, que é metade de uma esfera, 180 graus a leste, 180 meridianos a leste, e 180 a oeste, certo? Que aí vai fazer 180 com 180, vai dar a circunferência, 360. Aí aqui, ó. Aqui é só explicando essa questão de que os paralelos, sempre que você for estudar paralelo, ele vai estar ou a norte ou a sul. Por quê? Porque os paralelos são essas linhas deitadas e o principal dele é o equador, que vai dividir a Terra em dois hemisférios, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. Paralelo sempre vai estar ou a norte ou a sul, enquanto os meridianos, eles sempre vão estar a leste ou oriente ou a oeste ou ocidente. Sempre vai ser assim. Então, por exemplo, o Brasil está por aqui, a gente está no hemisfério oeste, está à esquerda de Greenwich, está aqui, ó, à esquerda de Greenwich, tá vendo? É o principal. Pois bem, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Aí vamos lá. Além do paralelo do Equador, ser o principal paralelo, né? Ele é o principal paralelo porque divide a Terra em dois hemisférios. Tem outros principais paralelos também, que eu não falei aqui agora, mas eu já falei para vocês em um outro momento. Existem outras linhas que são essenciais para a gente saber, por exemplo, a questão das zonas térmicas da Terra. Tipo, onde é zona polar, onde é zona tropical, onde é zona temperada do norte, ou onde é zona temperada do sul. Como é que a gente sabe? Esses principais paralelos que eu vou falar agora, eles são essenciais para definir aí as zonas térmicas da Terra, certo? Zonas de maior iluminação terrestre ou zonas de menor iluminação, zonas que vivenciam as 4 estações do ano. Através desses principais paralelos, a gente tem como identificar. Então, por exemplo, quais são esses principais paralelos? Além do Equador, a gente vai ter no hemisfério norte, né, aqui, mais ou menos 45 graus, né? A gente vai 45 graus não, né? 45 graus não. Estou dando um dado aí preciso, mas eu não sei exatamente por onde passa, não. Mas acima do Equador, ao norte, a gente vai encontrar o trópico de Câncer, e aí, acima um pouquinho do trópico de Câncer, a gente vai encontrar o Círculo Polar Ártico. Aí, aqui abaixo, né, ao sul do paralelo do Equador, a gente vai encontrar o Trópico de Capricórnio, que corta aqui o Brasil, passa aqui pelo Brasil, e vai encontrar também um pouco mais abaixo a Zona Polar Antártica, o Círculo Polar Antártico, certo? Círculo Polar Antártico. Essas linhas aí, juntando com o paralelo do Equador, são extremamente importantes, certo? E vou mostrar já como é que acontece aí essa divisão das zonas térmicas da Terra. Como é que acontece. Olha, a posição dos paralelos e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 graus a 90 graus norte, ou partindo do Equador, né, que é o 0 graus, ou de 0 graus no Equador a 90 graus no hemisfério sul. Ok. E meridianos acontece de forma parecida pelo fato de que existe um principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich, que ele é o 0 grau de longitude, ele é um marco para a gente medir as horas do dia. À direita, a leste, as horas vão aumentando, a oeste, as horas vão diminuindo. E a gente vai entender depois como é que funciona toda essa logística. Vai ter uma aula sobre isso. Sim, e outra coisa é que os meridianos não são linhas de 360 graus, são linhas de 180, só vai de polo a polo, mas todo meridiano tem o seu antimeridiano, né? E, por exemplo, qual é o antimeridiano, Ana Beatriz? Qual é o antimeridiano do meridiano de Greenwich? O meridiano de Greenwich é o 0 grau, né? O limite do final do hemisfério leste e o final do hemisfério oeste vai ser o antimeridiano de Greenwich. O antimeridiano de Greenwich vai ser o 180 graus, leste e oeste. Então vai ser a linha internacional da data, que é a linha que quando você passa de um lado para o outro muda a data. Exatamente. O antimeridiano de Greenwich é o máximo do leste e o máximo do oeste do globo. Ele é o 180 graus, leste e oeste. É a LID, Linha Internacional da Data. A gente vai estudar isso aí. O que acontece quando você passa essa linha? Muda a data, mas muda para mais, para menos, depende. Está saindo do leste para o oeste para o leste, depende. Quando a gente estiver vendo o fuso horário, eu vou falar disso aí de novo. Aqui é só um aquecimento. Beatriz. Oi? Beatriz. Oi? Esses países que ficam perto dos polos são aqueles lá que tem aquele fenômeno, né, de 6 meses de sol. Sol.
Isso. A noite polar e o sol da meia-noite. Exatamente. Quem está aqui, ó, entre o círculo polar, geralmente aqui, do círculo polar ártico até o extremo do polo, do círculo polar antártico até o extremo do polo sul, eles vivenciam aí, quem está bem próximo do polo, vivencia 6 meses de sol, não vê noite, não escurece, que é o sol da meia-noite, e 6 meses de noite, que o sol ele nasce e se põe abaixo da linha do horizonte. São 6 meses de noite. Quem está no extremo dos polos. Mas se um paizinho estiver por aqui, próximo do polo, geralmente eles conseguem eles vivenciam isso uns 3 meses, que é o tempo da estação do verão, o tempo da estação do inverno. Vivencia também o sol da meia-noite e a noite polar. Tem um videozinho, não sei se passei acho que passei para vocês. Se não passei, eu vou passar, que é o sol da meia-noite. Aí mostra bem direitinho, na Islândia. Tem uma reportagem não sei se Fantástico, ou é outro canal, canal não, programa, que mostra bem direitinho como é que funciona. Na Noruega também tem, né? Tem o quê? Na Noruega também tem? Noruega. Tem. Eles vivenciam um pouquinho disso. Pronto. Aí vamos para aqui. Agora vamos ver um pouquinho, a gente vai acabar a aula. Vamos começar a ver latitude e longitude mais aprofundado. O que é latitude, o que é longitude. Mas não é difícil. Se entenderam o que são paralelos e o que são meridianos, paralelo vai ser para medir a latitude e os meridianos para medir a longitude de onde você estiver. Certo? A gente continua na próxima aula. Bia, por que você não faz a outra aula agora? Seguida? Sim. Rapaz.